Fala pessoal, tudo certo? Tá começando aqui o Nexus Cast e dessa vez, nesse episódio, a gente tá trazendo Ivana Krutinsky pra falar um pouquinho aqui com a gente. Ela que é membro da MyNexus há quanto tempo, Ivana? Um tempo. Então já tem mais de um ano aí que a Ivana é membro da MyNexus. Ivana, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você e da Fiscan. Obrigada, primeiro obrigada por me convidar para fazer parte desse podcast. E, bem, meu nome é Ivana, vocês podem ver no Instagram como Ivana.lucro, mudei faz pouco tempo. E a Fiscan é uma empresa que eu tenho lá em Cuiabá, Mato Grosso, mas a gente atende todo o Brasil. Ela iniciou principalmente como direito tributário. Direito tributário. Você disse que ela iniciou como direito tributário, hoje vocês fazem o que exatamente além do direito tributário? Olha, a gente avançou muito para outras áreas relacionadas, porque como a gente trabalha muito com empresas, acabou trazendo ali um pouco do direito bancário, do direito empresarial, contratos sociais, até mesmo consultoria financeira, que hoje é o que eu estou focando bastante em assessoria e consultorias financeiras. Ok, e hoje a gente vai falar bastante sobre esse tema de consultoria financeira e da Sopa, que é um produto aqui da Ivana. Mas antes, Ivana, vamos ir um pouco mais para trás e vamos lá com um pouco da sua história. Eu quero saber se você começou trabalhando CLT, se você começou empreendendo, o que foi a sua primeira ação ali para ganhar dinheiro? Nossa, olha, gente, eu vou falar que eu nunca consegui ficar muito tempo parada, né? Tem um pouco daquelas histórias de, porque quando eu era criança eu fazia muitas coisas, mas realmente eu fazia, né? Então, assim, eu pegava, fazia geladinho pra vender na rua. Isso com quantos anos? Cara, foi antes da minha mudança, eu devia ter uns 8, 9 anos. Caraca, 8, 9 anos? Aí você vendia como, assim, o geladinho, meus os doces? pais, eles montaram na casa que a gente tinha, eles montaram uma barraca daquelas enormes que tinham, assim, que meu pai ia pescar, e ele montou uma barraca, eles vieram aqui pra São Paulo, que eu tô gravando aqui de São Paulo, e compraram vários produtos, assim, da 25 de março e colocaram tudo lá pra eu vender. Aí eu ficava recebendo o pessoal da rua e vendendo as coisas. Caraca, eu não sabia disso dos seus pais, que eles faziam isso também, caraca. Eles não faziam, eu queria fazer e eles faziam pra mim. Entendi, eles faziam pra você, eles tipo, não iam fazer se não fosse por causa de você. Achei que eles eles já tinham a ideia barra... e você tinha acompanhado. Não, eles montaram a barraca pra mim, a lojinha pra mim. As coisinhas eram tudo tipo coisinha de cabelo, negocinho de criança e tal, pra vender pra molecada da rua. E naquela época, por que você fazia isso? Cara, eu não sei. Eu não sei. E não era falar assim, pra ganhar dinheiro. Não, porque, sei lá, se eu queria um sorvete, meu pai comprava pra mim o sorvete, no sentido assim, né? Eu não tinha nada que eu queria, porque eu nem lembro o que eu fiz com o dinheiro depois. Eu não guardei, não fiz nada. Eu simplesmente queria o ato de fazer algo. Era muito engraçado. Entendi. Tanto que meus pais também, brincadeiras à parte, esse negócio de filmagem, a gente tinha, na época, meu pai comprou uma câmera de vídeos, né? Que gravava em fita. E eu e minha irmã e umas amigas da rua, a gente tinha a TV, qualquer coisa, então a gente gravava a mesa, e a gente colocava cenário, e a gente tinha uma televisão nossa que a gente gravava, tipo um programa de televisão. Isso na mesma época ou era um pouco mais pra frente já? Mais ou menos na mesma época. Foi antes da adolescência, que depois da adolescência eu mudei de casa e não fiz mais tanto voltado nesse ramo. E aí com essa mudança, você também chegou a fazer outra ação? Na verdade, depois eu comecei a fazer muito bico. Então, eu fiz web design, na época chamava web design, fiz técnico em web design, eu fiz técnico em química. O que era web design na época? Você lembra? Programação HTML, de HTML. CSS, caraca. CS. Lembra bem. Nossa, gente, não faz muito A galera do web design de hoje não sabe que eu sofri com isso, não. né? Não sabe. Não, porque você tinha que programar em HTML, você colocava, assim, uns cantinhos, deixava tudo bonitinho, blog, aquelas coisas. Uhum. E aí eu fiz bastante disso, mas eu fazia bastante bico. Então eu fiz técnico. Depois, quando eu fiz técnico em química também, eu fazia muitos bicos nessa área de marketing. Então sempre foi. Mas o meu primeiro emprego mesmo foi CLT com 18 anos. Assim que eu fiz 18, eu peguei minha carteira e assinei minha carteira. E foi o que o emprego? Shopping. Shopping? O que você fazia no shopping? Loja? É lojinha. Eu trabalhei na Terra-média, que era uma loja nerd, e aí eu vendia livros de RPG, e filmes, e bonecos, e jogos de tabuleiro, porque na verdade eu já gostava muito disso. Aí se eu tinha que arranjar um emprego, não tinha. Meu pai queria que eu estudasse. Mas eu queria trabalhar. Aí eu peguei e falei, não, eu quero trabalhar lá, porque eu gosto de trabalhar lá. Caraca. Tá, e aí depois do emprego Terra-média, você já começou a faculdade ao mesmo tempo? Isso. Faculdade de Direito? Marketing. Eu fiz publicidade e propaganda. Antes de Direito? Antes, bem antes. Aí você terminou? Aí eu me mudei pra Cuiabá, Mato Grosso. A área de marketing lá ainda tava... Também eu acho que foi uma época do marketing que ele tava passando ali pela
começo, assim, das redes sociais, era a época um pouco depois do Orkut, então, assim, começou aquela mudança do marketing tradicional mesmo para o marketing digital. Então, eu não consegui me posicionar na cidade. O que eu peguei? Bem, eu estava lá o serviço público é muito forte, então eu comecei a estudar para concurso público. Entendi. Quando eu comecei a estudar para concurso público, a Camila me chamou para fazer a faculdade de Direito, porque ela já estava vou ter fazendo. Que te interromper porque a galera não sabe quem que é Camila. Fala pra meu galera Deus. quem que é Camila. Conheci a Camila em 2011, quando eu me mudei para Cuiabá. A gente se conheceu através de um jogo de RPG, a gente começou a jogar juntas, a gente frequentava os mesmos lugares e passamos a ser amigas. E ela começou a faculdade de Direito, logo depois ela conseguiu para mim, me convenceu, assim, eu fiquei 6 meses estudando para concurso e ela me convenceu para eu me matricular e passar a estudar Direito também. Aí vocês fizeram Direito juntas? Sim, mas ela era um semestre na frente. Um semestre na frente, entendi. Aí eram 2 salas separadas, mas era no mesmo horário, de manhã a gente cursava. Na mesma faculdade também, tudo Isso, mais. mas nessa época eu já era casada, morava lá em Cuiabá com meu marido. Entendi. O seu marido você conheceu em São Paulo, em Cuiabá? Conheci em Campinas. Conheci Ele em Campinas? fez Unicamp. Unicamp, tá. E você conheceu ele também do que? Na Terra-média? Qual Quase. dessas fases? Tipo isso, na verdade, eu tava no colegial e antes, na verdade, quando eu conheci ele, eu já... Daí que eu passei a trabalhar na Terra-média, mas eu conheci ele com 16 anos. Uhum. Eu tava no colegial ainda, fazia técnico em Química e conheci ele num campeonato de Magic, Caraca, The Gathering, mano. campeonato de cartinha. Caraca. Entendi. Aí você conheceu, foi bem rápido, assim, o relacionamento? Pra falar a verdade, acho que foi, viu? Você não lembra? Não, foi muito... Nossa, foi, porque assim, a gente se conheceu, aí depois no outro fim de semana eu fui lá jogar de novo, e aí a gente foi jogar de novo, aí ele chamou eu pra jogar RPG, aí a gente foi no cinema, aí a gente foi andando, aí ele pegou na minha mão, foi uma coisa bem assim, fofa. Na época não tinha isso, chamar lá pra assistir Netflix, não tinha Netflix na Não época, tinha jogava Netflix. pra jogar Magic e depois no cinema. Mas, ó, não tinha Netflix, mas a gente assistia toda quarta-feira à noite House na Universal. No canal. Eu nunca assisti House, velho. Eu nunca assisti House. bom, é bom. Nunca assisti House. Tá, vamos Mas voltar a gente lá, se reunia, então. era tipo date nós, a gente se reunia, era tipo a Netflix. Beleza, então vamos voltar lá pra você fazendo Direito com a Camila, você já tava casada, e aí você começou a fazer Direito, e enquanto isso você já tava trabalhando com... Não tava. Não tava trabalhando. Não. Aí Aí eu desistiu cuidava- também daquele concurso que você ia passar. Não, eu estudava pra concurso e cuidava da casa. Ok. Então eu fiquei um tempo, um bom período, assim, enquanto fazia faculdade de Direito, mas assim, cuidando da casa e também estudando. Aí eu estudei bastante, principalmente para passar no concurso da Receita Federal. Então já era na área fiscal. E um ponto também, o teu marido fez Direito também, né? Engenharia elétrica. Engenharia Elétrica. E E hoje ele é concursado. ele é concursado, mas não tem nada a ver com Direito? Não. Caraca, eu já que tinha a ver com Direito, que você Não. tinha falado. Caraca. Não, ele entende bastante de direito, até porque ele trabalha nessa área de tributo, né? Aham, Também então. ele atua como fiscal, mas não, ele se formou em engenheiro, ele é engenheiro. Na Unicamp. Entendi. Então Que também não foi- teve nada a ver. A influência foi só da Camila ali pra você fazer Direito. Pra fazer direito foi. Entendi. Aí depois, isso, tipo assim, mais pra frente, o seu próximo trabalho foi depois que você se formou? Foi depois que eu me formei. Na verdade, quando eu me formei, eu estava grávida. Então, eu me formei até no vestido de formatura, que eu fiz festa de formatura com um barrigão enorme. Caraca. Que o Leão tava no forninho já. E foi até engraçado, porque foi aquela ideia, assim, de o que eu vou fazer agora? Por quê? Porque com bebê ia ser muito difícil eu arrumar um emprego. Então, ou eu continuaria estudando para concurso, para entrar numa carreira pública, porque seria realmente mais difícil eu conseguir uma empresa para poder trabalhar ali no ramo do direito. Ou então, atuar como advogada, né, autônoma, que a gente chama assim, mas como na profissão da advocacia mesmo. E perante essa dificuldade, que eu virei e falei, quer saber? Foi um ponto, assim, porque era para mim o concurso público, passar em prova sempre foi um pouco complicado. Primeiro, assim, porque o jeito, assim, eu estudo muito, mas eu acabo brigando muito com provas, assim, para mim me deixa muito nervosa. Então, eu, apesar de estudar bastante, quando você vira e fala, olha, você tem que escolher entre essas 3 alternativas, para mim acaba sendo um pouco mais difícil. Então, o que eu fiz? Peguei e falei, não, quer saber? Então, agora eu tenho um nenezinho, tanto que eu abri a Fiscam, ele estava quase com 2 anos. Porque eu fiquei 2 anos cuidando dele. Que eu falei, eu vou ser mãe, então eu quero pelo menos os 2 primeiros anos ficar cuidando do bebê.
Isso foi uma coisa que eu pude fazer. Eu tinha essa possibilidade de fazer isso, então eu assumi isso. Então, quando eu comecei a abrir a Fiscan, a abrir uma empresa, quando ele estava com 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Que foi quando ele parou de amamentar. Aí eu consegui deixar, tipo, por exemplo, uma babá, alguém cuidando dele, e pude começar ele a realmente começar a empreender. Então, já depois, você não teve um CLT ali nesse meio tempo? Não. Foi direto... Eu tive CLT muito aqui em Campinas ainda, antes de casar. Aham. Né? Porque eu trabalhei no shopping, depois eu trabalhei no Pastifício Selmi, que é aqui em Sumaré, que também é uma empresa grande, no marketing. Eu trabalhei em várias empresas, em gráficas, trabalhei em várias empresas aqui em São Paulo ainda, mas depois que eu fui para Cuiabá, eu não assinei mais carteira. E quando você veio para Cuiabá, você tinha idade de concurso público. Quando você se formou em Direito, eu suponho que também tinha mais opções, um arco maior de concursos. Eu prestei muito concurso público, Uhum. mas eu acredito que, assim, eu fiquei todo o tempo esperando sair o concurso do Mato Grosso. E quando saiu o concurso do Mato Grosso, demorou muito. Foi só ano passado que saiu. Ano passado, retrasado. Não, foi tipo agora. Não, foi ano retrasado que saiu. E o que aconteceu? Eu peguei e prestei a prova. Só que eu prestei a prova não para passar. Eu prestei a prova para, tipo, estou fechando um ponto da minha carreira, um ponto da minha vida, um caminho que eu não vou mais seguir. E agora não volta mais, não importa o que aconteça? Agora não volto mais. E por que assim que você decidiu isso? Olha, um pouco é porque durante toda essa trajetória que eu tive, eu conheci muito do serviço público. Uhum. E eu não consegui me ver trabalhando no serviço público. Não Porque é é algo... chato? Ele é muito burocrático. Hoje, no Brasil, ele é muito preso, muito burocrático. Então, você não tem como inovar. E a inovação é uma coisa que me motiva muito. Okay. Então, por exemplo, se você está num serviço público e você quer colocar uma caneca aqui, por exemplo, um copo da MyNexus, você não pode. Por quê? Porque tem que ser um copo através de licitação pública, através de todo um ordenamento de regras, que eu não posso escolher que eu quero azul. Tem que ser o que foi licitado. Então, isso é um exemplo, mas assim, todo o seu serviço é pautado em pequenas portarias e regras. E é diferente de você empreender. Hoje eu entendo muito bem isso, eu tenho essa visão. Porque no empreendedorismo, eu posso ter sonhos, eu posso ir atrás, eu posso buscar fazer coisas que, de repente, num serviço público hoje no Brasil não é possível. Até porque você não vai ser nem reconhecido por isso, muito pelo contrário. Conheço vários casos, até um recente, que um servidor público, ele basicamente foi tirado do cargo e tiraram ele porque ele estava fazendo um trabalho de inovação fantástico no atendimento do órgão público. Tipo, realmente fantástico. Ele tinha movimentado todas as pessoas envolvidas assim do Estado, que eram de empresas privadas. Ele estava passando informação, estava passando conhecimento, e por conta de ego, por conta de pequenas coisas políticas, tiraram ele desse cargo e morreu todo o projeto que ele tinha feito. Inclusive, ele tinha feito... Ia para ser agora a segunda edição de um evento gigantesco do órgão público, junto com as pessoas privadas, que estava trazendo conexão, que estava trazendo conversa, e foi completamente podado. Aí, coisas como essa que eu fui olhando e vivendo de perto, eu virei e falei, não é isso que eu quero. Realmente... Porque não é assim que a gente muda as coisas. E você que já quer inovar, já gosta, assim, dessa parada com a inovação, eu acho que você se sentir mal o tempo todo, né? E imagina que se tivesse acontecido o que aconteceu com esse cara com você. Ia ser um desgaste emocional muito grande. Nossa. Olha, a pessoa, eu digo assim, olha, eu conheço a pessoa de perto, tudo, e eu falo assim, realmente ela teve uma força, porque eu não teria, eu já teria quebrado tudo. Caraca, realmente. Eu já teria saído na rua quebrando tudo. Aí, indo para aquele primeiro ano que você começou a empreender, foi já junto com a Camila? Ou ainda não? Com a Camila? Não, ainda não. Nessa época, a Camila também, ela estava num outro projeto apartado, e eu comecei no projeto, que foi com a Fiscan. Quem que fez Desde sempre o nome foi Fiscan? Desde sempre. Na verdade, eu falo assim, que não foi um ato de empreender e depois chegar na empresa. Eu montei a empresa Fiscan já pensando em tudo. Então, foi planejado. E é uma coisa muito interessante, porque ela já chegou meio que com um plano de negócio, já chegou com um propósito. Inclusive, a marca foi toda pensada. Isso era por conta daquele know-how que você tinha também com o marketing? Era o know-how que eu tinha com marketing.
veio desse know-how com marketing, veio do know-how também da minha experiência de ter trabalhado em grandes empresas. Então, eu sempre estive envolvida com empresas. Então, quando eu peguei e falei, peraí, eu vou ter uma empresa, então eu já tenho que ter algo. Porque eu tô criando uma pessoa, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Então, quem é essa pessoa que está por trás disso? E um fato interessante é que quando foi feita a construção de marca, quando eu fiz Gente, coisa simples, um cartão de visita, um folder, é onde que realmente havia diferença. Porque no primeiro mês, nos primeiros 5 meses que eu entreguei meu cartão de visita, em nenhum momento, nunca até hoje, alguém me perguntou, mas quanto tempo você tem a empresa? Mas você trabalha muito tempo nesse ramo? Né? Aquelas perguntas que a gente vê assim, mas é bom mesmo? Mas o seu serviço é bom? Ninguém nunca me perguntou. Eu viro e falo, eu sou da Fiscam, e entrego meu cartão à pessoa. Ah, legal. Então, eu tô com um problema, você consegue me ajudar? Porque o cartão era uma qualidade muito boa, a marca tinha uma qualidade muito boa, ela tinha já toda uma arquitetura por volta dela. Então, quando ela é apresentada, não era... Não, assim, lógico que tudo tem um propósito, tudo tem um caminho, mas não era algo que você poderia encontrar em qualquer lugar. Dava já pra ver que era algo diferenciado. A gente já discutiu um pouco sobre marca, né? Inclusive da marca da MyNexus também. E eu lembro que vocês falaram que, tipo assim, a Fiscan não é o nome mais inovador do mundo, mas eu acho que ele passa uma vibe de que, tipo, cara, provavelmente parece que esse nome existe há uns 100 anos. Isso. Tá ligado? E por volta dela não tem... Vou trazer assim, por exemplo, a sopa, ela traz muito mais inovação. O método sopa, o projeto que eu desenvolvi, ele tem muito mais inovação do que a Fiscan. Só que a Fiscan tem essa coisa tradicional. Então, ela vem com aquele peso de que, olha, eu tô aqui, eu existo, você pode confiar. Porque era o propósito nosso, trazer confiança. Sim, sim. Né? Porque E sempre foi essa logo assim também? Sempre ou depois foi mudou? essa logo. Na verdade, assim, ela tinha antes ela era só realmente tributo. Então, era Fiscan e tinha embaixo, inteligência tributária. Ah, entendi. Né? Mas, assim, até na porta hoje, nossa, do escritório ainda tem lá a inteligência tributária. Mas, realmente, hoje a Fiscan ela é um pouquinho mais. Então, a gente, com todo o nosso conhecimento, com as pessoas que a gente tem envolvida, ela consegue abarcar as empresas um pouco mais e dar um suporte maior para o empresário do que somente na tributação. Apesar de a tributação ser a parte mais difícil, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma parte que quando ele chega naquele problema ali, é o maior dos problemas daí pra frente, só que tem como voltar. Mas show, teve esse primeiro ano, vocês empreendendo, beleza. E aí quais foram os principais desafios ali, até a gente chegar mais ou menos, vamos colocar em 2023, no ano passado? Cara, eu acho que assim, a gente não sabe empreender até empreender. Eu já vi muitos empresários, e essa semana mesmo um cliente virou para mim e falou, quando eu comecei a abrir a loja, eu não tive uma faculdade de ter empresa. Não teve ninguém que pegou na minha mão e falou assim, olha, isso, isso, isso. Até porque é difícil você entender todo o contexto. Isso é até uma parte que eu quero trazer muito hoje. Só que a gente pecou muito em RH. A gente pecou muito na parte financeira. Gente, eu não sabia fazer parte financeira nenhuma. Eu sabia tributo. Mas eu não sabia como separar contas da empresa, como ver o lucro da empresa, o quanto de dinheiro da empresa que eu posso tirar. Eu não tinha esse conhecimento. Eu fui no Sebrae, e foi quando eu e a Camila, a gente fez uma mentoria realmente. O Sebrae deu a gente ali aquela primeira mão. Mas muito depois eu ainda faltava. Então, a gente começou a estudar muito, mas pelo menos deu uma luz para em que caminho que a gente tinha que estudar. Então, a gente derrapou muito com RH na contratação de pessoas, a gente derrapou muito nessa parte financeira de repente, não saber investir o dinheiro direito. Então, a gente perdeu muito investimentos em apostas erradas, vamos dizer assim. Então, eu acredito que esses dois foram os principais. E hoje, principalmente, a parte de processos internos, que até hoje a gente não tinha. Hoje que a gente está conseguindo padronizar realmente um processo interno da empresa. Esses processos internos são relacionados à gestão de pessoas, a vendas, a tudo? A tudo. A tudo. Porque é sempre aquela coisa, desde quando a pessoa entra na sua empresa, como que eu vou virar para você e falar da minha empresa? Então, a gente tinha a parte de marketing, mas depois que o cliente entra, o que acontece? Quem fala com ele? Quem atende ele? Qual que é o ponto de foco dele? Para onde que ele vai? Então, a gente não tinha um conhecimento de que você precisa entender, pela visão do cliente, qual que é o caminho que ele vai trilhar dentro da sua empresa. O que ele vai encontrar quando ele chega lá?
Então, é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa e, olha, aqui é a cozinha, essa daqui é a geladeira, você pode pegar uma água, aqui tem água, aqui é o banheiro se você precisar usar. Então, da mesma forma que você faz isso com um convidado na sua casa, você tem que fazer isso também dentro da sua empresa, seja com um funcionário, seja com um cliente novo, ou seja com um cliente antigo, que às vezes entrou na sua casa e esqueceu onde que fica a geladeira, vamos supor assim. Você tem que encaminhar e mostrar para ele. Pô, fechou. E aí, para essas pessoas que estavam ou que estão na mesma fase que você, com as dores nos processos internos dela, o que, que você recomenda que elas façam para que elas consigam desenvolver melhor um processo interno? Eu acredito que a primeira coisa a gente tem que enxergar um pouco de uma forma a empresa, como são os setores dela. Eu gosto muito de falar isso, tá? Dos 3 setores da empresa. Porque foi o jeito mais fácil e claro na minha cabeça de separar. Ok? Você tem a parte comercial e marketing, que ela vai trazer o quê? O valor. Então, sabe aquela coisa de, olha, quanto custa essa caneca? Ah, esse copo custa 50... custa 50 reais. Ok, por quê? Ah, porque ela é bonita, tal. Então, todo aquele encantamento do marketing. Isso é o valor. Ok. Depois disso, a gente tem a parte de execução e operação, que é onde a gente vai cuidar das pessoas, cuidar do RH, organizar os processos, que a gente fala muito de cultura corporativa. Então, a cultura, os valores, os seus propósitos vão estar ali nessa outro pilar. E a gente tem a parte burocrática, que é a parte financeira, a parte ali do jurídico, a parte administrativa, que é onde vai ter o quê? Um contrato social e onde também vai ter o real valor do seu produto. O quanto que é o mínimo que você poderia precificar e vender o seu produto. Porque esse valor aqui, ele é diferente, que é o preço. Ele é diferente daquele valor do marketing. Porque o valor do marketing você pode chegar em qualquer valor que você quiser, que você poderia pensar. Já esse preço não, esse preço ele tem que ser constituído. E o que acontece? Esse pilar que é hoje, onde que a gente foca e onde que a sopa foca, por exemplo, ela é realmente ali que a gente vai pegar essa parte que é atrelada à lei e que a gente tem que tomar decisões. A gente não pode mudar. E tudo que é... Eu vou chegar nessa parte do processo, porque como essa parte inicial, ela vai definir a sua empresa, só que você não pode mudar ela, você tem que casar, vamos dizer assim, organizar os 3 pilares. Você tem que organizar o pilar que você toma a decisão, mas que você não pode mudar, o pilar que você tem dentro de você, a sua cultura, o seu propósito que você prega, e o terceiro pilar, que é como as pessoas lá fora vão ver você. Então, os processos, eles vão ser definidos quando você entender muito bem esses 3 pilares. Então, hoje eu quero definir um processo dentro da minha empresa. Se você não tem esses 3 pilares muito bem organizados e definidos, você não consegue instalar um processo. Porque o processo ele vai ligar um pilar no outro. Mas você não acha que esses 3 pilares eles vêm com o tempo? Ou você acha que a gente planeja eles antes de começar a empresa? Um plano de negócios que a gente fala, que a gente deixa às vezes meio no hipotético, ele já vem para mapear esses 3 pilares. O correto mesmo é quando você ter uma empresa, até a gente brincando aqui que eu queria ter também uma produtora, para você montar a sua produtora, você já tem que fazer o plano de negócios e ter um caminho a seguir desses 3 pilares. Peraí, você vai vender para quem? Quem que vai trabalhar para você? Que tipo de empresa você vai ter? Você vai fazer parceria? Você vai ter contrato com essas pessoas? Então, assim, esses 3 pilares, ou então com que dinheiro você vai fazer isso, né? Então, esses 3 pilares, a gente fala que é o básico. É o básico do básico do básico. Então, você quer ter uma empresa, você tem que ter esses 3 pilares instalados, pensados, organizados e anotados. Senão, você não... Em algum ponto, você vai perder. Ok. Você também comentou da sopa no meio desse processo, e agora a gente já vai para final de 2023 ali, 2024. Conta pra gente o que é a sopa, esse produto que agora foi desenvolvido, ainda foi boostado, né? Foi melhorado aqui dentro da MyNexus. Conta pra gente. Foi muito. Na verdade, eu acho bem legal até a sopa, porque realmente ela foi feita por todos os, digamos assim, todas as pessoas que trabalharam dentro dela fazem parte da MyNexus. Então, eu digo que esse é muito o poder do networking, o poder da comunidade, o poder da conectividade. Top.
Então, assim, mas brincadeiras à parte. Ela chega como um método, porque dessa mesma forma que eu não conseguia enxergar tudo isso, eu vejo que muitos empresários também não conseguem enxergar. Só que a sopa, ela é para organizar o seu primeiro pilar. Eu chamo de primeiro, mas assim, é para organizar ali a primeira parte, que é o quê? A parte burocrática. Então, pensa na sopa, que é como se você já tem uma empresa, você está lá trabalhando, eu vou chegar até a sua empresa, eu vou abrir a geladeira, eu vou ver o que tem na geladeira e a gente vai fazer uma sopa com o que tem lá. Então, se você tiver um chiclete, um super bonder e uma cebola, a gente vai fazer uma sopa de cebola. Basicamente... Eu acho que uma sopa de chiclete ia ficar mais gostoso, assim, sinceramente, poxa, é verdade. do que... Porra, cebola é foda, né, mano? Mas é que você não comeu a sopa de cebola, tô brincando. Tá. Mas assim, a ideia é a gente pegar com o que realmente tem. Por quê? Porque se você já tem uma empresa, o básico já tinha que estar lá. Uhum. Se você quer abrir uma empresa, você já tem que pensar nesse básico. Que é você ter a segurança. E eu falo assim, segurança é uma coisa meio jurídica mesmo, porque sopa, né? Segurança, porque você tem que ter segurança no seu negócio. A organização, principalmente na organização financeira. Você tem que saber organizar os papéis lá dentro. Você não pode ter aquela mesa toda bagunçada, cheia de papéis caindo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter planejamento. Você tem que saber planejar o que você tem hoje, saber planejar o futuro e saber planejar até com o que aconteceu no passado. E você tem que ter o acompanhamento, que é o quê? Como eu vou manter toda essa operação funcionando sem deixá-la cair. Todas essas partes fazendo ali na parte administrativa e financeira. Então, ela envolve tributação, ela envolve coisas burocráticas, elas envolvem coisas de contrato, coisas de advogado e basicamente tudo que é chato. Então, tudo que é chato dentro de uma empresa, a gente vai trabalhar ali. Depois, o resto, a gente vai tratar nas outras áreas. Então, a sopa é para você pegar aquele básico burocrático e entender de uma vez por todas de uma forma fácil. O que eu demorei 6, 7 anos para aprender, eu vou te passar, sei lá, em um mês, em uma tarde, conversando. Caraca. Realmente, bem rápido, né? Bem rápido. Eu fiz a sopa, então aqui já fica claro que aprendi em um mês. E eu acho também, pra galera em específico, porque eu me identifico com isso pra galera que é do digital, porque a galera do digital, a gente acaba menosprezando muito essa área de burocracia, certo? Que acaba se tornando necessária em algum momento. Eu realmente, tipo assim, eu não sou a favor do, tipo, a pessoa vai começar algo, ela já pensar em tudo isso e tudo mais. Eu realmente acho que quando a galera tá no digital, ela tem que se preocupar primeiro com venda. Mas, a partir desse momento, a chance dessa venda aumentar e isso virar uma bola de neve que se tornar um tremendo problema depois, que nem se tornou pra mim, é uma coisa bem possível. Ainda mais que seus clientes eram problemas bem maiores que os meus, né? Tudo bem, tem muitos clientes tradicionais ali, tem clientes ali com dívidas, uou, tá ligado? Mas eu já fui em muitos eventos de marketing digital e eu sei muito do, tipo, vamos olhar por trás dos bastidores, o que tá acontecendo com a grana. Então, ali é tudo muito bonitinho, é tudo muito, tamo milionário, não sei o quê. E aí, tipo assim, de repente, a gente vê que essa galera, ela tá precisando de grana. E na maioria das vezes, ela tá precisando de grana, não porque ela não sabe fazer dinheiro, mas ela tá precisando de grana porque ela não soube gerenciar esse dinheiro, porque ela não soube organizar isso, ou porque o governo ferrou ela também, porque ela não tinha burocracia nenhuma. Exatamente. Então, assim, eu acho que para um momento inicial é importante, foi importante pra mim, então já deixo aqui meu feedbackzinho pra sopa, que foi importante pra mim, muito obrigado, sério mesmo. E hoje, sem dúvidas, minhas finanças estão muito mais organizadas. Mas agora, vamos organizar um pouco do que a gente contou aqui nesse podcast. Tá. Falar lá do começo que você falou da Ivana de 9 anos. Você acredita que aquela inovação que você tinha de fazer as coisas, aquele carisma também, porque pelo jeito você era bem extrovertida desde criança. Era. Deu certo nisso, né? Era. Você acha que aquelas habilidades ainda são as principais habilidades que você usa hoje no seu negócio? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter a ideia de que usar as suas habilidades para você poder aplicar no seu negócio. Você considera isso tipo talento? Não, eu considero que a gente está usando o que eu tenho de melhor no lugar certo. Ok. Tá? Vamos pensar assim, eu também tenho partes de que eu não sei administrar direito. Por exemplo, eu não sou uma boa administradora de negócios, apesar de, eu sei fazer uma organização financeira, eu sei passar o conteúdo, eu sei conversar, eu sei fazer um networking, eu sei vender. Agora, administrar se uma conta foi paga no sentido de a pessoa fazer cuidar de pessoas, cuidar de operações, processos dentro da empresa, de que esse papel tem que vir para cá.
já não é comigo. Então, o que eu faço? Aí eu conto com pessoas junto comigo, porque a gente sempre tem que contar com as pessoas para poder suprir esse papel. Então, por exemplo, eu vou ter um papel mais ali da influência, mais um papel externo, e eu vou ter pessoas também que vão ter que segurar a onda de forma interna, dentro da empresa. Sim, sim. E aí a gente vê que você, quando era criança, convenceu seus pais a te ajudarem. A gente tem momentos na sua trajetória também que muito cedo você conseguiu se conectar com pessoas que foram muito importantes para sua vida e muito duradouras, como seu marido, como a Camila, sua sócia, Sim. como algumas pessoas também ali na época da loja, na época da faculdade, na época de clientes. Sim. E eu queria entender isso. Essa habilidade em específica para você, você acredita que você desenvolveu ou você já era muito boa em querer se conectar com as pessoas e meio que, tipo assim, conseguir meio que fidelizar as pessoas certas? Porque tem muita gente que você atrai e fica com você para sempre. Sim. E são as pessoas estratégicas que justamente acabam colaborando e agregando muito na sua vida. Sim. Como é que é isso pra você? Como é que você enxerga essa habilidade? Eu acho que não é questão de ser uma habilidade. Eu acho que é que da mesma forma que tem pessoas que se conectaram e ficaram, tem muitas pessoas também que não ficaram. Entendi. É a gente saber dar valor para quem realmente está do nosso lado e saber dar valor para as pessoas certas. Entendi. Então, assim, eu sei que é meio assim, né? Bonitinho, mas é verdade, porque às vezes a gente deposita muita energia nas pessoas que não necessariamente vão dar retorno para nós, ou no sentido de que vão também considerar a gente que nem a gente considera elas. Uhum. E isso realmente a gente cresce e vai aprendendo com uma maturidade. Eu acho que a partir Você do desenvolve momento isso com o tempo. a gente vai desenvolvendo com o tempo. É aquelas velhas histórias, sabe? Quando você é adolescente e você, ou então você é mais criança, você tem um monte de amigo e sua mãe vira e fala: filho, você tem que se afastar desses amigos, eles são mais influências pra você. E você fala: ah, a minha mãe não sabe de nada. É exatamente isso. Hoje eu sou mãe, hoje eu viro pro meu filho e falo: olha, essa não é uma boa influência pra você. E meu filho vira pra mim e fala: não tô nem aí, é meu amigo, entendeu? Mas assim, realmente é uma coisa que apesar de tudo a gente acaba aprendendo com o tempo, com maturidade, com vivência, com experiências. Não faz muito tempo que eu falava isso pra minha mãe. A gente tem membros da Mãe Nexus que falam isso hoje pra mãe deles, né? Tem. Ainda, né? Mas show de bola. Falando em pessoas, então, em conexão com pessoas, vamos falar da Mãe Nexus. Me fala agora um pouco sobre esse ano. Me fala um pouco também sobre a colaboração da Mãe Nexus com a Sopa. Como é que foi isso? Como é que foi esse desenvolvimento, esse network? O que te agregou aqui à comunidade da Mãe Nexus? Eu acho que assim, networking e comunidade nada mais é do que você achar sua tribo, seu clã. Uhum. Existem muitos lugares que você vai que não chamam comunidade, mas que você tem uma comunidade ali. Uhum. São pessoas que pensam como você, são pessoas que agem ali mais ou menos no mesmo sentido que você acredita. E eu encontrei vocês, né, num evento. E é lógico, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o jogo, né? Porque a gente tem os clãs, tem a ambientação do jogo. E eu virei e falei, né? Tava até a Camila comigo, eu virei e falei, não, peraí, ó, tem um negócio de jogo ali, quero ver o que é. Mas por quê? Eu já vivo essa experiência do jogo online, e eu vivo essa experiência de ter amigos online há muitos anos. Né? Desde World of Warcraft, nossa, eu tenho amigos até hoje, que inclusive casaram, a gente foi no casamento, a gente vai na casa deles até hoje, que eu só conheci online, a gente era do mesmo clã do World of Warcraft. Então, quando eu entrei na My Nexus, eu comecei a sentir essa vibe muito forte de conexão de coisas parecidas que a gente acredita. E isso daí foi realmente se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que a comunidade ela já mudou muito de quando eu entrei. E vai mudar muito mais, porque pessoas mudam e pessoas evoluem. Então eu acho que vai mudar muito mais. A entrada das pessoas vai colaborando para uma criação de uma coisa nova. Porque a proposta vai sendo uma. E aí depois, igual você falou do lance lá de identificar as pessoas que vão tendo mais valor no começo, a gente vai identificando, cara, o que tá dando certo? Qual que é o caminho que a gente vai seguir, que a tribo vai seguir? Porque tudo vai mudando, o mundo externo também vai mudando, e isso acaba colaborando. E depois, assim, eu conheci o trabalho de muitas pessoas na comunidade. Uhum. E muitas pessoas muito boas. E realmente, assim, são pessoas que, conforme eu fui precisando ali foi desenvolvendo, inclusive, a Sopa. Então, a gente contou com várias... O Sam fez a identidade visual, a Lara começou com a gente desde a criação da Sopa, do início.
O Felipe entrou ali e hoje faz o gerenciamento de tráfego, dessa parte assim de digital. E o Leonardo Quintela, que também entrou principalmente na parte de processos. E a Camila, obviamente, que criou até mesmo o Sopa, é a criação dela, né? O nome Sopa, porque ela é muito boa com nomes. Então, a gente monta tudo isso e a gente vai conectando com essas pessoas que também acreditam no projeto, pessoas que passaram pelo processo da Sopa e falaram, meu Deus, eu acredito que tem algo aí. Então, a gente realmente pega pessoas que acreditam no nosso no projeto, acreditam no processo e pensam como a gente, pensam na mesma linha que a gente, para criar algo novo, para criar algo realmente bom. Show. Você falou aqui agora de algumas pessoas da MyNexus. Menciona para mim 3 pessoas que para você, durante a sua trajetória, sem ser a Camila, porque ela já era sua sócia e antes sem da ser a MyNexus, Ive, que é minha irmã. Sem ser a Ive, que é tua irmã. Sem ser a Lara também, que também já trabalhava com você antes, sacou? Já conhecia. Sem ser as pessoas que você conhecia antes no geral. Ah, tá bom. Menciona as 3 pessoas que mais te agregaram valor, que você mais se conectou aqui na comunidade. Tá. Você, Legal. que apesar de tudo, de ser o líder da comunidade, acho que hoje é a pessoa mais próxima, assim, de trocar ideias, de investir em novos projetos. O Felipe, que eu conheci através da comunidade. Felipe Furtado? É. Aquele que eu não gostava. Aquele que você não gostava antes, que Isso. você achava que era falso. Isso. Entendi. Que eu falei um monte de coisas. E depois ele passou a ser super amigo e nós somos super amigos agora. Agora sou best friends Agora agora faz parte da sua, agora faz parte de tudo. Foda isso aí. Friend. E acho que assim, que agregou... Eu fiz muitos amigos, mas assim, que agregou com o projeto mesmo... Vou falar assim da Sopa, foi o Sam também, que trouxe ali, querendo ou não, eu acho esse menino um gênio. Luan Miranda vendo esse podcast, vai mandar um WhatsApp pra você agora. Vai. Muito chateado com você, Muito. mas tudo bem, você já falou seu top 3 aqui, membros da MyNexus. Não, Léo, Luan, Lídia, todo mundo, Cotes, galera, um abraço! Ai. Mas show. Fala pra galera agora, baseado na sua experiência, qual seria um motivo pra quem talvez esteja assistindo e esteja interessado em entrar na MyNexus, o porquê, qual que é o principal motivo pra você de alguém entrar na MyNexus? Amizade. Amizade? Sabe por quê? Na verdade, tem uma coisa que quando a gente é empresário e a gente tem um negócio e a gente gosta muito e a gente quer falar muito sobre isso, as pessoas que são os nossos amigos de fora e eu sento, por exemplo, eu sento num bar e eu viro e falo, nossa, você não sabe o que aconteceu na minha empresa essa semana? As pessoas vão olhar pra mim e falar, ah, Ivana, vai falar de trabalho? Que chato. Eu não quero falar de trabalho, eu quero falar de outras coisas. Aí eu olho pra pessoa e falo, que outras coisas? Tipo, do quê? Não tem outras coisas, brincadeira, porque eu gosto muito disso. E o que eu mais gostei da comunidade é que a gente senta e ou encontra ou vai nesses encontros e eu posso falar de trabalho e vai ter interação e vocês também gostam e vocês falam e a gente dá ideia e é muito legal. Então isso, assim, é a maior falta que eu tinha. Pessoas que também gostam de falar da mesma coisa que eu gosto. Então eu acho que hoje, pra mim, este é o principal ponto da comunidade. É eu ter um lugar que eu possa falar e as pessoas vão gostar de falar comigo também. Show de bola. Pra gente finalizar, Ivana, foi maravilhoso estar aqui essas meia hora, nem sei quantos minutos deu aqui essa conversa. Conheci muita coisa que eu não sabia de você aqui durante esse podcast. Eu sempre gosto de finalizar todas as minhas entrevistas, tudo isso, sempre pedindo um conselho pra quem tá escutando, principalmente porque a maior parte do público que vai estar escutando esses podcasts no futuro são jovens empreendedores. Sim. Jovens empreendedores que querem começar, jovens empreendedores que estão começando e estão passando por dificuldades. Então pensa como se fosse, tipo assim, ali você querendo empreender, mas também a sua mentalidade quando você tava lá no começo, fazendo a faculdade de marketing, o que você indicaria, qual que é o conselho que você deixa pra essa pessoa que tá ouvindo esse podcast agora, pra que ela consiga alcançar o sucesso, alcançar a felicidade, seja lá o que for mais importante pra você, de uma forma mais simples? Olha, que pergunta difícil. Esses dias eu tava pensando, nossa, se eu tivesse empreendendo hoje, começando hoje, o que a pessoa me falaria? E eu acho que... Eu vou dar uma dica bem simples. Eu acho que você tem que pegar um papel e escrever no papel. Tudo. Desde o quanto que você está vendendo, com quanto que você vai ganhar, com quanto que você quer ir, para onde que você quer ir, que nada mais é do que um plano de negócios.
Porque faz... Mas é o primeiro plano de negócio que vem do seu coração, né? Mas é o primeiro plano de negócios. É um planejamento de um sonho, gente. E tem que estar no papel. Porque se não tá no papel, você não enxerga. E eu li num livro recente, que eu até indico, chama Feito para Vender. E é muito legal, da editora H1. Eu vou fazer um merchandising aqui do livro. Tranquilo. Que ele tem uma passagem que é mais ou menos assim. No começo do livro, o personagem principal, ele escreve uma mensagem num papel e dobra. Quando chega no final do livro, o cara que é o mentor dele lembra, olha, abre aquele papel para você ver. Olha, até arrepia. Porque realmente no papel estava escrito um sonho e quando ele concretizou tudo, aquele sonho já tinha passado lá para trás faz horas. Então tudo cresce muito rápido e a gente cresce e amadurece. Então começa colocando no papel. Eu precisava ter colocado um pouco mais no papel. Eu coloquei muita coisa no papel, mas faltou mais. Então, fique aí com esse conselho de colocar no papel, ainda mais eu que sou uma pessoa que odeia colocar coisa no papel, tá ligado? Mas que sou muito ansioso, então eu tive que aprender a fazer isso, então vou ficar com esse conselho aqui da Ivana, que sabe colocar mais coisas no papel nesse pré-evento, que amanhã nós temos evento presencial, eu tô super ansioso pra isso. E se você também quer fazer um podcast como esse, vai lembrar que também tá sendo patrocinado pelo Pamplona Studio, que tá aparecendo aqui na tela algumas vezes, então se você quer fazer um podcast em São Paulo, fala com o Johnny, vai estar aqui o link na descrição também, pra você poder falar com o Estúdio Pamplona, ok? Muito obrigado você que assistiu esse podcast, muito obrigado, Ivana, por ter vindo aqui. Me segue no Instagram, @ivana.lucro. E se você quiser mudar suas finanças também, não esquece de chamar elas lá na DM, clicar no link da bio e mudar a sua vida financeira. Muito obrigado, pessoal, e esse foi o Nexus Cash.